Já voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça, hoje quentíssimo, entrevistando o desembargador do trabalho, Mário Sérgio. Silvio está na linha. Silvio, nosso tema hoje é Justiça do Trabalho. Bom dia, Silvio. Bom dia, doutor Ciro. Eu estou aqui próximo ao 35º Batalhão de Polícia Militar, mas adiante de mim está o Fórum da cidade de Itaboraí, Jardim Imperial. Ao meu lado está o Márcio, que mora na cidade. Márcio, você já trabalhou de carteira assinada, não é isso? Quais são as suas dúvidas na rescisão de um contrato trabalhista? Quais são as suas dúvidas? A minha dúvida é sobre pagamento, né? Como deve ser, se depois de 3 meses pode ser mandado embora para rescindir o contrato, e o que receber sobre esse contrato é rescindido, né? Após 3 meses, né, de experiência de contratual. Ele ficou 3 meses no contrato de experiência, aí foi mandado embora. Correto, ficou 3 meses. Ele quer saber quais são os direitos dele. Então, doutor Mário Sérgio, nosso ouvinte aqui, entrevistado pelo Silvio. Olha, Silvio, o rapaz aí, ele vai ter a seguinte situação. O contrato de experiência, ele não tem aqueles direitos normais da rescisão. Você não tem aviso prévio, você não tem a proporcionalidade que você teria em férias e recebimento de 40% do FGTS. Você só vai receber os seus salários, o proporcional de férias e o proporcional de 13º. Você não tem o aviso prévio, você não tem a multa do 40%. Porque se o contrato, ele se encerrou por conta do final do contrato de experiência. Se ele passou a ser um contrato indeterminado, ou seja, sem um prazo certo, ele teria todos os direitos. Hoje, inclusive, em relação às mulheres, nós tivemos um grande avanço, que é reconhecer que, mesmo no contrato de experiência, a mulher que se encontra grávida, ela tem a garantia de emprego e vai poder cuidar do seu filho, vai ter a garantia deste emprego, além do contrato de trabalho, além do contrato de experiência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma grande empresa de comunicação no Rio de Janeiro que ela constituiu várias outras empresinhas e ela faz contrato de experiência, no final dos 3 meses, faz outro contrato de experiência, já com outra pessoa jurídica contratando. Eu tenho uma amiga que trabalha nessa empresa há 3 anos. Ela já está com 12 contratos de experiência, trabalhando no mesmo lugar, tá? Desempenhando as mesmas funções. Agora, cada mês é uma pessoa jurídica diferente que faz o contrato de experiência. Você acha que se ela chegar na Justiça do Trabalho e demonstrar que ela trabalhava no mesmo lugar, desempenhando a mesma função, que essas empresinhas são todas empresas de fachada deste mesmo grupo, tão somente para poder fraudar esta efetivação do contrato de trabalho, ela conseguiria isso na Justiça do Trabalho? Desembargador Damasceno, isso é muito importante. Nós estamos vivendo na atual conjuntura uma chamada pauta que dizem de conquista, né? Agora para a Agenda Brasil, tudo mais. Mas em que o aspecto mas que está inserido a questão da terceirização. Exatamente. O presidente da Câmara já cobrou de novo e está na Agenda Brasil essa questão da terceirização, que é um verdadeiro assassinato do direito protecionista do direito do trabalho. Ele acaba com a proteção que o direito do trabalho pode dar. Nesta questão que você fala, se não houve interrupção, independentemente dela trabalhar em diversas empresas, se não houve interrupção neste contrato de trabalho, na forma de prestação, ela vai ter reconhecido, tem todas as possibilidades de ver o seu direito reconhecido de um contrato ininterrupto durante todo esse período, independentemente de você ter prestado para 1, 2, 3 empresas diferentes. Isso a gente chama de terceirização ou fraude ao contrato de trabalho através de pejotização. Isso é normal, isso nos meios de comunicação. Eu fui advogado do Sindicato de Radialistas no início da década de 90, foi uma verdadeira febre, né? Uma verdadeira febre de criação de empresas, do mais alto jornalista até o mais humilde trabalhador do ramo nas empresas de telecomunicação. E não só nessa área, em quase todas. Nós tivemos essa fraude perpetrada de toda maneira. E o que ocorre? A Justiça do Trabalho tem reiteradamente decidido, tanto
que já reduziu bastante. Uma das grandes empresas de comunicação aqui do Rio de Janeiro, inclusive, teve que assinar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, a fim de regulamentar ou regularizar centenas, talvez milhares de trabalhadores que viviam nessa questão da fraude através de constituição de diversas empresas jurídicas, de pessoas jurídicas, para fraudar o contrato de trabalho. A nossa jornalista Márcia agora também quer lhe fazer uma pergunta, desembargador Mário. Desembargador Mário... Mas ela não é pejotizada, não, tá? Ela não foi obrigada a constituir uma pessoa jurídica para ser contratada com pessoa jurídica, não. Não, ela é uma pessoa física e jurídica ao mesmo tempo. Ela é associada aqui, ela... E voluntária. Uma bela pessoa física, uma boa pessoa jurídica. O trabalho voluntário também. Pois é, desembargador Mário, queria saber uma coisa. Sobre esse seminário que vai ser realizado no dia 21 de agosto. Quer dizer, qual é o panorama do trabalho infantil no Brasil que a gente tem hoje? Quais são os desafios e as perspectivas que a gente tem para o nosso futuro? E aproveitando essa pergunta, tem aqui do nosso ouvinte, que já desde o intervalo eu fiquei devendo, nosso ouvinte Jorge Amaro também é na mesma direção. Ele quer saber como a justiça está procedendo com as ocorrências de trabalho escravo, que tem sido muito denunciado ultimamente, trabalho escravo. Obrigado, Jorge, pela sua participação. Muito importante a pergunta. Essa discussão que nós estamos fazendo aqui sobre o trabalho infantil, ela primeiro parte de uma constatação. Nós conseguimos reduzir em muito tanto o trabalho escravo como o trabalho infantil. Não conseguimos atingir a meta de erradicar o trabalho nas piores formas, que são aquelas formas que nós já colocamos aqui: trabalho periculoso, exploração sexual, tráfico de drogas e tudo mais. O que acontece? Nós hoje temos, no último censo, se eu não me engano, 2012, 3.200.000 trabalhadores considerados trabalho infantil e adolescente, que seria aquele até os 18 anos, né, sem a condição de aprendiz. Eu tenho aqui, Mário, desculpe te interromper, eu tenho aqui o PNAD de 2007, são 5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que estão trabalhando no Brasil. Desse total, 1.200.000 está na faixa entre 5 e 13 anos. Olha que escândalo. Mas nós já reduzimos isso. Nós já reduzimos com a união desses diversos programas, com o trabalho de fiscalização do Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com a Justiça do Trabalho, nós conseguimos reduzir. Hoje, os dados mais recentes falam em 3.200.000. Tá? 3.200.000. Então, não significa, isso não é uma vitória. Isso não é uma conquista, ainda é muito ruim o nosso quadro. 3 milhões de crianças, 3 milhões de crianças trabalhando. Metade de Portugal, né? Metade de Portugal. Exatamente. Então, e nós temos uma situação, como o desembargador Ciro falou aqui, de que ainda nós temos trabalho nas piores formas e trabalho de crianças com idade menor de 14 anos, que é terminantemente proibido. É só colocar o seguinte: menor de 16 anos não pode trabalhar, somente pode trabalhar na condição de aprendiz. Na condição de aprendiz. Explica para o nosso ouvinte o que é aprendiz. Aprendiz é aquela pessoa, aquele jovem entre 14 a 24 anos, que trabalha na condição de aprendiz, que é um contrato especial com uma determinada empresa. Ele presta um determinado trabalho. Se ele não concluiu o ensino médio, tá, ele tem que conjugar isso com a escola. Ele tem que conjugar isso com a escola, é obrigatório. E se ele concluiu o ensino médio, ele não é obrigado, ele aí vai ter na carga horária de 8 horas, ele tem uma complementação para a aprendizagem. Então ele estará lá sempre aprendendo. Nas 8 horas, ele terá pelo menos 2 horas dela dedicado à aprendizagem daquele serviço que ele está dedicado. Com todos os direitos trabalhistas? Todos os direitos, sim. Em algumas coisas especiais. Ele tem uma carga horária, ele tem um salário hora de um piso mínimo diferenciado. O FGTS dele tem um depósito de 2% e a empresa
tem alguns benefícios, mas ele tem direito a vale transporte, ele tem direito aos descontos do INSS, tudo direitinho. Ele só não vai, ele só tem... Auxílio educação não, né? Isso é só uma categoria. Não. Só magistrados, porque aí depende das custas judiciais. Só magistrados, eu queria dizer, só da magistrados... Justiça do Trabalho... Não, da Justiça do Trabalho... Da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Não copie isso não, tá? Mas ô Mário, vamos polemizar um pouquinho. Nós estávamos aqui antes debatendo a questão do jovem que trabalha na criminalidade, no tráfico de entorpecente. E eu, como juiz da infância e da juventude, muitas vezes eu falava, meu jovem, saia dessa vida, essa vida é perigosa, você pode morrer, tem uma periculosidade altíssima. Aí ele falou, eu saio, doutor, mas lá eu ganho, naquela época ganhava R$2.000 por mês, quando o pai dele, motorista, ganhava R$700 de salário mínimo. O senhor me arruma um trabalho onde eu ganho a mesma coisa que eu ganho na boca? Como responder essa pergunta, doutor Mano? Essa talvez seja uma das maiores aflições que nós temos. Não é impossível nós competirmos com essa situação, com a indústria, com o tráfico, com essa cadeia hierárquica que vocês sabiam, tem uma carreira hierárquica, tem funções diferenciadas, tem salário. O rapaz da boca ganha lá tanto, o gerente daquela boquinha ganha tanto, o olheiro ganha tanto, eles têm uma estrutura. E ninguém aqui conhece traficante com mais de 50 anos hoje em dia. Ninguém conhece. Então, nós... é tudo playboy. É tudo playboy. E tem vamos dizer assim, utilizando um termo bem chique, tem um turnover extremamente altíssimo. Porque os jovens são presos, os jovens são mortos. Você 3 anos, né? Só sobrevive quem é preso. Exatamente. Só sobrevive quem é preso. E aí você tem uma mudança na hierarquia, na escala, na graduação ali, muito rápida. E é terrível para a gente falar. E essa é um problema que a gente tem. Eu tiro um rapaz lá, que a nossa sociedade fala o seguinte, não, você tem que ter o tênis da moda, você tem que ter o celular da moda, e eu só consigo isso na favela fazendo o quê? Trabalhando pro tráfico. Mas olha, ou na exploração sexual. Mário, tem 2 meninos que trabalham comigo, são desses meninos, né, em conflito com a lei, e eles trabalhavam no tráfico e ganhavam R$2.000, exatamente isso que o Ciro falou. Eles hoje ganham no Tribunal de Justiça R$800. E um deles falou para mim recentemente assim, aqui eu ganho menos, lá eu ganhava R$2.000. Mas eu gosto muito daqui, porque aqui eu não tenho risco e todo mundo me trata bem. Né? Essa era uma coisa. E no outro dia, na hora de ir embora, ele falou assim, que pena que já deu a hora de eu ir embora, porque eu gosto muito de trabalhar aqui. Então, ele ganha visibilidade, ele é respeitado. Exatamente. Ele foi incorporado à sociedade. Exato. Ele já não é uma pessoa que vive numa sociedade paralela. Ele tem uma carteira assinada, ele tem um contrato de trabalho, ele é um cidadão. Ele começa a entrar na sociedade. Então isso é muito importante. E essa experiência, juiz Damasceno, desembargador Damasceno, é muito... Nota 10. Desembargador. Desembargador não existe. Juiz de segundo grau. Ele é juiz de segundo grau. Ele está na Câmara do Consumidor. Desesperado para subir J10. Exatamente. Essa é uma situação aflitiva, mas se coloca claramente. A pessoa ela prefere ganhar menos, desde que não vá ganhar menos num trabalho em que é obrigado a carregar 50 quilos nas costas, trabalhar 12 horas por dia, ganhando um salário pequeno em que o empregador geralmente desconta todas as pequenas faltas cometidas. Então, no Tribunal de Justiça, é uma situação também diferenciada. Mas é uma situação de elite, né? Exatamente. Porque, na verdade, não é a sociedade que adotou. Na verdade, é uma parte do Estado que está pagando ele ali. E aí a sociedade não se mobilizou para isso. E aí eu vou colocar uma situação que é muito ruim. Eu sou juiz há 4 anos. E tenho julgado, e eu vim pelo 5º Constitucional da Advocacia. É o 5º do bem? Não, eu acho que o 5º tem o seu papel, mas é uma discussão que não é o caminho aqui. Mas nós julgamos reiterado o descumprimento das cotas de aprendizes, ou o desvirtuamento do contrato de aprendizagem. Eu peguei um caso recentemente de que a gerente responsável por
2 ou 3 aprendizes, falava o seguinte: olha, não precisa ir fazer essa coisa do estudo, você tem que botar o serviço em dia. Ou seja, desvirtuava o trato de aprendizagem. E as empresas têm que entender, a sociedade tem que aprender, tem que entender. Tem que investir, né? Investir nisso. Isto é uma possibilidade de nós resgatarmos milhares, milhões de pessoas, a nossa juventude. E ter trabalhadores melhores, né? Mais bem formados. Agora, mas eu quero te fazer uma pergunta. A CLT e as juntas de conciliação e julgamento remontam a 1943, o Estado Novo. E tem um mito, quando tem a redemocratização, né, o DN, né, exatamente esses setores aí que querem acabar com os direitos trabalhistas, ficavam dizendo que a CLT tinha uma inspiração na Carta del Lavoro, né, do Mussolini. Quando eu fui ver isso, tinha nada a ver uma coisa com a outra. Você acha que esses setores que tentaram, né, eliminar a CLT com a redemocratização em 46, são esses mesmos que hoje querem acabar com os direitos trabalhistas a pretexto de um tal de custo Brasil ou coisa parecida? E o desembargador Mário Sérgio vai responder essa pergunta após o nosso intervalo.